Curso de pós-graduação em Engenharia de Minas. Atividade do módulo 2. Neste vídeo será abordado o processo de flotação. No processo de flotação é necessário a presença de ar, água, minerais e reagentes. Observe a figura em tela. Ela apresenta um corte esquemático de uma célula de flotação, com os seguintes componentes. 1. Motor interligado com a turbina para fazer agitação e aceleração do processo. 2. Entrada de ar para fazer a formação de bolhas que irão transportar as partículas hidrofóbicas até a superfície do líquido. 3. Mistura de polpa mais ar. 4. Espuma, que nada mais é que são as bolhas de ar mais minério mais reagente. Traçando um paralelo entre a célula de flotação e a batedeira de bolo, nota-se que os processos são parecidos e cada um com suas particularidades. Na batedeira de bolo, a finalidade das bolhas é unir os ingredientes. Após assar o bolo e ao cortá-lo, nota-se que há vazios na massa. Isto significa que houve a presença de ar, tornando macio e aerado. Enquanto que nas células de flotação, a finalidade da bolha é unir as partículas hidrofóbicas, transportando-as até a superfície do líquido. Outro ponto a destacar é a tensão superficial e qual a sua influência na interação da partícula bolha. A tensão superficial é a força com que as moléculas de água estão ligadas umas às outras, formando uma superfície, e essa superfície tem uma resistência, ou seja, forma uma membrana elástica. No exemplo abaixo, do lado esquerdo, nós verificamos a tensão superficial em líquido, Na camada superficial de líquido, logo acima nós temos a pressão do ar sobre as moléculas do líquido, fazendo com que elas afastem lateralmente e para baixo, Enquanto que no interior do líquido há uma pressão de todos os lados na molécula, tornando as forças de coesão praticamente nulas. Do lado direito, nós temos dois exemplos de partículas. Nós temos as partículas hidrofóbicas e as partículas hidrofílicas. O exemplo número 1 são as partículas hidrofóbicas. Elas se aderem à bolha de ar, e à medida que as bolhas de ar vão subindo em direção à superfície, por elas estarem aderidas à bolha de ar e serem hidrofóbicas, elas continuam sendo levadas pela bolha de ar. Agora, as partículas hidrofílicas, elas também aderem à bolha de ar, mas à medida que as bolhas de ar vão subindo em uma determinada angulação, essas partículas hidrofílicas, elas soltam das bolhas de ar, fixando-se no líquido, Até por ter características de afinidade com o líquido. Há fatores que influenciam a colisão das partículas. Atualmente, a colisão das partículas tem sido objeto de estudo intenso, devido ser controlado pelo ambiente hidrodinâmico na célula de flotação. O desempenho da flotação está relacionado com a probabilidade de colisão entre bolhas e partículas e a estabilidade do agregado formado. A adesão está relacionada com o comportamento físico-químico da interface entre a partícula e a bolha de ar. Por sua vez, a eficiência da estabilidade depende tanto dos eventos hidrodinâmicos como das propriedades físico-químicas. Por fim, os fatores que mais influenciam na colisão. O tamanho das partículas. O tamanho das partículas influenciam na colisão porque quanto maior as partículas, mais fácil é a colisão entre as partículas no meio. As características de hidrofobicidade e hidrofilicidade das partículas, fazem com que cada partícula elas permaneçam mais próximas dos meios a que elas estão inseridas. A densidade dos fluidos e das partículas. Densidade dos fluidos muito próximo das partículas fazem com que as partículas fiquem mais aglomeradas, e possibilitem também a colisão entre elas. A aeração do sistema de flotação. A aeração do sistema de flotação
ela influencia na colisão porque quanto mais ar, mais velocidade eu dou no sistema, mais existe a possibilidade de colisão entre as partículas e até mesmo fazer com que as partículas elas se dispersam do sistema. O tamanho das bolhas, eles influenciam devido à capacidade de armazenar ar, né? Então, quanto maior a bolha, maior também a probabilidade de colisão entre as partículas. Dentre outros, podemos citar os reagentes químicos, né? Entre eles, falamos que existe os coletores, né? Que têm a capacidade de coletar as amostras, né? De acordo com as suas características. Nós temos os espumantes, né? Que tem como finalidade fazer mais espuma no sistema. E também temos os modificadores, né? Que além de regular os pHs no processo, né? Eles podem modificar as características das partículas, né? Ou seja, ela hidrofóbica ou hidrofílica.